também é para as mamães, né? Mas não diretamente de uma mamãe. Eu falei, aí, enfim. A gente pensa assim, né? Dia das Mães, vamos falar de quem? De Ana, de Esther, de Maria, né? As mulheres aí da Bíblia. Débora, olha para você ver. Débora dá umas mensagens top aí. Guerreira, não é verdade? Mas não foi dessa vez, vai ser da próxima. Amém? Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Queridos, que bom é estarmos aqui e saber que o Espírito Santo se faz presente nesse lugar, Pai. Obrigado pelo teu toque, obrigado pela tua presença. Só o que o Senhor já fez aqui, até esse momento, já bastaria. Então nós te pedimos que continue conosco, continue falando aos nossos corações, que essa palavra cumpra o propósito para o qual ela foi determinada para esse dia de hoje, e que nós possamos abrir sim a porta do nosso coração, para que Cristo entre, reine, controle, domine na nossa casa, na nossa família. Obrigado, Jesus, pelo privilégio de te servir, mesmo não merecendo, mesmo sendo pecador. O Senhor é quem tem levantado e quem tem direcionado. Obrigado, Espírito Santo. Fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu vou ler um texto bem conhecido, João 10, versículo 1, fala sobre a porta. Diz assim: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é o ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Este, o porteiro, abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e a chama pelo nome as suas ovelhas, e atrás para fora. Olha que detalhe aqui. Nós vamos discorrer dentro disso aqui, mas eu estava lendo esse texto e eu falei, cara, que loucura, né? A gente passa muitas das vezes pelo fato só que Jesus entrou, que Jesus vai entrar, mas Jesus, ele entra, chama, trata e fala, agora vem comigo. Preste atenção nisso. O Senhor Jesus, ele traz para fora. Jesus está mostrando que, nesse texto, que quem não entra pela porta correta, ou quem não entra pela porta principal, é o famoso penetra, é o famoso ladrão. Mas o bom pastor, ele entra pela porta. Mas observe também nesse texto que quem abre a porta, o porteiro, significa que existe alguém lá para abrir a porta, não simplesmente Jesus chega e entra, ou eu estou falando de Jesus porque ele é quem deve entrar, mas o bom pastor aqui, simbolizando, e ele é Jesus Cristo, ele não simplesmente chega e entra, mas ele chega e chama, e a Bíblia diz aqui que o porteiro abre a porta. Agora se coloque você no lugar desse porteiro, fala assim, eu sou o porteiro. E aí eu já entro já te perguntando diretamente assim, uma direta para você não ter dúvida, para quem você está abrindo a porta? Nós temos a mania de abrir a porta por achar que tudo pode, que legal, que maravilha, e nós acabamos abrindo a porta para as várias coisas. E a pergunta é, para quem nós temos aberto a porta do nosso coração? Apocalipse 3:20 fala assim, olha, eis que estou à porta, Jesus falando, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei até ele, e com ele cearei, ele comigo. Preste atenção. Jesus está dizendo, olha, eu não vou invadir, eu vou pela porta correta, mas eu vou chegar e vou bater a porta. A obrigação de abrir a porta é minha e sua. A obrigação de dizer, entre, fique à vontade, é minha e sua.
a obrigação de estar presente, de se fazer sala e falar: fique à vontade na minha casa, é minha e sua. Porém, da mesma forma que Jesus está batendo a porta, outras coisas também costumam bater a porta do nosso coração. Cabe a nós entender e ouvir a voz de Jesus e abrir a porta somente para Jesus. Nesse texto de João 10, Jesus ele está ministrando para pessoas que entendem essa parábola. Só o que eu falei aqui você já entendeu, mas imagine as pessoas naquela época, são pastores de ovelhas, eles conhecem o pastor, eles cuidam, eles levam para passear, eles sabem o ofício do verdadeiro pastor. E Jesus está falando que o verdadeiro pastor chega, o porteiro abre a porta, ele entra. Porém, um detalhe importante que nós precisamos conhecer a voz dele. E aí entra um detalhe, talvez nós estamos no aprisco, onde estamos nos protegendo das coisas externas, nos protegendo das coisas que vêm do lado de fora, e aqui eu posso colocar como uma tempestade, um vendaval, algo que acontece do lado de fora, e nós estamos protegidos, e não queremos sair. Às vezes bate a porta, quantas vezes bate a porta e nós não queremos abrir, porque temos medo do que está acontecendo do lado de fora. E é por isso que eu frisei que Jesus ele entra e traz para fora dizendo assim: olha, você está no aprisco e está seguro, mas se eu entrar pode vir comigo, porque eu vou na frente te guiando. Você entende agora por que Jesus ele só nos libera, eu vou pôr dessa forma para que eu e você possamos entender, nos libera a sair, a ir para fora somente quando Ele está na direção. Então o que eu quero nessa noite profetizar sobre a minha vida e sobre a sua vida, que o verdadeiro pastor está nos visitando na nossa casa, e então o que eu faço? Eu abro a porta para que Ele venha e me conduza para fora em segurança. O desejo de Jesus é que nós sim saiamos. Nós não somos ovelhas de laboratório. Você não é ovelha de laboratório, feito para satisfazer a vontade dos outros. Não, você foi criado, você nasceu para satisfazer e fazer a vontade de Deus, o seu verdadeiro pastor. João 10, 27 é muito claro: olha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Então eu não sigo qualquer pessoa. Hashtag fica chica. Cuidado com quem você está seguindo. Cuidado com quem você está entregando as suas posições. O Senhor tem algo extraordinário para fazer sobre as nossas vidas, mas nós precisamos estar atentos. Jesus ele deixa claro que nós seremos guiados pela voz do Espírito Santo, a voz de Cristo através do Espírito Santo. E olha o que ele diz aqui em João 16, 12: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas nós somos o povo, as pessoas do imediatismo. Nós queremos respostas agora. Eu quero que aconteça agora. Eu quero ouvir a voz de Jesus me chamando para fora agora. Mas aí Jesus bate a porta e ele entra. E primeiro ele vai sondar o meu e o seu coração. A quem nós estamos ouvindo? Então nós trabalhamos e queremos agora. Só que o versículo 13 diz assim: olha, mas quando vier aquele, quem? O Espírito da verdade, é Ele quem vai te guiar, Ele quem vai nos guiar a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir.
O que Deus está dizendo é: eu estou com você para entrar no novo, ou seja, para sair, para viver o novo de Deus. Está dizendo: olha, você não está só. Ele está dizendo: olha, pode vir os salteadores, pode vir as pessoas tentando te roubar, pode vir tentando pular, saltar a cerca, pular, mas eles não vão te encontrar, porque o bom pastor, ou seja, o guarda de Israel, ele não dorme, ele te protege e diz: vem para fora, siga-me, vamos juntos. Esse é o meu e o seu Jesus, que cuida, que guarda. Eu brinquei sobre palavra de mãe, mas olha que loucura, pensei agora. Jesus é a mãe, né? Que guarda, que cuida. Tem exemplo melhor? A mãe não consegue chegar ao nível de Jesus, mas é bem parecido, é bem próximo ao amor de mãe. Nós temos algumas referências. Assim como ele tem esse poder, esse carinho de cuidar, a mãe também tem. De dizer: olha, vem, ouça a minha voz. É a mãe dizendo: vem meu filho, levanta e anda. Ah, mas eu caí. A mãe: não, meu filho, vamos. Esse é o meu e o seu Jesus. Quando Ele quer nos levar para fora, Ele não simplesmente te lança, não, Ele fala: venha após mim. Quando as portas se abrem, ou quando a porta se abre, todo o silêncio, toda a dificuldade, toda a incerteza. E aí que mora um detalhe, sabe? As pessoas têm a ideia, muitas das vezes, de que quando nós falamos aceite Jesus, venha para Jesus, que tudo vai cessar. Estou cheio de problemas, cheio de dificuldade, e a gente aceita Jesus e fala: Jesus, vem comigo, e Jesus vem e entra, e a gente sente aquele mover, a gente sente aquela presença, a gente sente tudo aquilo, mas quando você olha à sua volta, os problemas ainda estão lá. Mas se atente, agora não tem só problemas às nossas voltas. O bom pastor se faz presente e é Ele quem resolve todos os problemas. Então o que muda não é a solução do problema, e sim o que muda é você em relação, o que muda sou eu e você em relação às circunstâncias, às lutas, às dificuldades. Às vezes as lutas continuam, mas a certeza da vitória e a paz que excede todo entendimento está presente. Deus está dizendo o tempo todo para mim e para você: não temas. Ele fala conosco. Ele fala: olha, vocês precisam ser guiados pela minha voz. O que Jesus está dizendo: olha, não ouça a voz dizendo para você a voz da escassez, a voz do medo, a voz da incerteza. Ouça a voz do bom pastor dizendo: eu tenho pastos verdejantes, eu tenho águas tranquilas, eu tenho pasto aonde você vai poder ir, e aonde vai ter sombra para você descansar. Pastor, eu não vou ter problema. Não, você vai ter sim, mas você vai estar sendo guiado pelo bom pastor. Eu não vou ser negligente em falar com você que crente não tem problema, pelo contrário, todos nós temos. E eu não vou vir aqui também para te dar uma má notícia falando: olha, é difícil. Não, não é difícil, porque não é impossível. O Deus do impossível, o pastor, o Deus de Israel, é Ele quem está conosco. Jesus, Ele está explicando essa parábola, e está contando essa parábola para pastores de ovelhas. Eram para eles ter captado a mensagem logo de cara. Eram para eles ter entendido logo de cara. Porque eles eram essas pessoas que cuidavam, que mostravam o caminho. Mas no versículo 6 do capítulo 10, Jesus fala com eles: olha,
Vocês não estão entendendo. A Bíblia diz que eles não estavam entendendo o que Jesus estava dizendo. Talvez eu e você, por não conhecer totalmente como funciona um pastor de ovelha no campo, por não entender como funciona essa questão, essa ideia do pastor falar, e é algo extraordinário. Eu vou falar de algo que eu vi, que não é ovelha, é vaca e boi. Vamos trocar as ovelhas só para você entender. Como que eles entendem a voz. Meu pai tem alguns gados na roça. E o engraçado é que ele comprou para quê? Para ter leite e depois matar e tal. Mas os gados virou parte da família. Aí o que ele faz? Ele compra outro para matar, mas não mata os gados que estão lá. Mas enfim, o interessante é que teve um dia que a gente estava lá e eles saíram tudo, estava lá pelo pasto afora. E meu pai simplesmente dá um grito lá e tal, fala o nome, tem a Vitória, tem a não sei o que, tem um monte de nome, tem nome, tá? Tem vaca, tem boi, enfim. Só que é tão interessante quando a Bíblia fala que ele conhece a voz, que meu pai não é ovelha, gente, por favor, tá? Mas é parecido, é só para a gente ter uma ideia. E meu pai vai e grita lá, Vitória. Cara, não dá, 10 minutos, todos estão no curral. São 8 vacas, todas estão lá. Se eu gritar, não vem nenhuma. Mas por quê? As vacas conhecem a voz do pastor. E é isso que Jesus estava explicando, que eu estou trazendo aqui essa realidade, para que você entenda que Jesus estava falando com pastores que tinham essa experiência, só que no versículo 6 diz claramente, eles não entenderam. Aí o que uma mãe faz quando o filho não entende? Repete, explica de novo, e é exatamente o que Jesus fez. No versículo 7 diz que ele tornou, pois Jesus a dizer, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Aí agora ele já está dizendo assim, olha, eu não sou só o pastor, eu sou também a porta. Todos quanto vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Em resumo, o que eu quero trazer para mim e para você essa noite, vamos nos preparar para o novo de Deus, vamos nos preparar para viver algo extraordinário de Deus, que nós sejamos conduzidos por Ele. Ele não é só o bom pastor, Ele é também a porta. Se prepare para ouvir a voz de autoridade, aonde comanda a minha vida e a sua vida. O que eu estou dizendo para clarear? Se houve tempos de roubo, se houve tempos de destruição, se houve tempos aonde os salteadores chegaram, se houve tempo aonde os ladrões chegaram, e por algum motivo você abriu a porta e deixou entrar, se houve esse tempo, eu não sei. O que eu estou dizendo é que se por acaso houve alguma morte nessa noite, Deus tem o poder de trocar morte, Deus tem o poder de tocar toda destruição pela vida, pela santificação, pela renovação, uma vez que Ele entra e faz morada.
Como assim, pastor? Quando você deixa ele entrar e deixa ele tomar o controle, ele se torna o pastor, ele se torna a porta, ele se torna tudo na sua vida. Ele toma o controle. Apocalipse 3, versículo 7, a parte B do versículo diz assim: o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e o que fecha e ninguém abre. Nós temos algo em nossas mãos, o poder de deixar ele entrar ou não. Cabe a mim e a você. E eu tenho certeza, convicção, que você tem ouvido ele te chamar todos os dias. Como assim, pastor? Porque desde Adão ele faz isso comigo e com você. Desde Adão ele tem um momento do dia, um momento específico, não sei qual é o horário, que ele diz: oi, posso entrar? O que Jesus está dizendo para mim e para você essa noite é: deixa eu conduzir a sua vida. Deixa eu te levar a novos passos, deixa eu te levar a passos, a novos começos, a novas histórias, ao novo que eu tenho para você. Comece a ouvir e a seguir a voz de Deus. Celebre ao Senhor pela porta que foi aberta, celebre ao Senhor também pela porta que foi fechada. Celebre ao novo de Deus na sua vida. Deus, ele tem planos extraordinários para mim e para você. Ele tem planos. E os planos dele não podem ser impedidos por ladrões, por salteadores, por pessoas. Somente alguém pode impedir que aconteça na sua vida, se você quiser. Se chama você. Como que eu posso impedir? Não deixando ele entrar, não deixando ele fazer, não dando liberdade, não sendo levado a viver as maravilhas de Deus, não orando, não buscando. Então o poder de deixar ou não está na minha e nas suas mãos. E às vezes nós temos momentos gloriosos, aonde a presença do Senhor vem, nós nos enchemos, mas às vezes a gente olha e fala: mas eu não estou sentindo nada, eu não estou vendo nada. A gente está tão preocupado em querer sentir, e deixamos de viver o extraordinário de Deus. Ouça nessa noite, em nome de Jesus, que os seus ouvidos sejam abertos. Ouça a voz de Deus dizendo: venha viver o novo de Deus. Não interrompa a entrada do Rei da Glória. Não interrompa a entrada do Rei da Glória, porque Ele vem. E quando Ele vem, Ele vai fechar. Quando você der liberdade, se prepare, porque Ele vai fechar algumas portas. Esteja pronto para aceitar. Não abra de novo. Ele vai fechar algumas portas, Ele vai abrir outras. Porque Ele sabe o que é melhor para mim, Ele sabe o que é melhor para você. Então não interrompa a entrada do Rei da Glória. O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. E é Ele quem quer nos visitar. Mas não é uma visita somente para vir e vai embora, não. Ele quer nos visitar e fazer morada. Não interrompa Ele. Não interrompa o que Ele quer fazer na sua vida. Abra a porta. O Salmo diz assim: ó, abram-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Jesus, o Todo-Poderoso, o bom pastor. Ele pode sim chegar e abrir a porta, invadir, porque Ele é seu dono, mas Ele vai te respeitar. Ele vai nos respeitar.
E às vezes você olha para a sua vida e olha para tantas coisas e fala, mas Deus, não tem como. Tem isso, tem aquilo, eu não acredito que o Senhor vai vir bater na porta, porque eu estou sendo tão mal com a tua presença, eu estou sendo tão mal com o Senhor. Nossa, nesse momento, nesses dias, eu sequer orei, eu sequer te busquei, e agora o Senhor está falando na sua palavra ali, o Senhor está falando que o Senhor quer entrar, mas como assim? Não dá, meu presente não é real com o que o Senhor quer fazer na minha vida, eu preciso mudar muita coisa, eu preciso mudar. Não, e deixa eu te dizer uma coisa, não deixe o seu presente determinar o seu futuro. Porque quem tem o poder de mudar o seu futuro se chama Jesus Cristo, o bom pastor. Porque foi Ele que deu a vida por você. Então abra a porta. Ah, pastor, mas minha casa está toda bagunçada. Quando você olha e fala, nossa, mas eu vou receber uma visita e a casa está toda bagunçada, e você quer correr para arrumar, e acaba jogando algumas coisas, organizando algumas coisas rapidamente para poder limpar, para poder preparar. Só que Jesus diz assim, ei, deixa eu entrar, porque tem muita coisa que não é para guardar, é para jogar fora. Tem muita coisa que sim é para guardar, tem muita coisa que é para colocar na prateleira, para que você vislumbre. O que é isso, pastor? Sabe quando diz assim na palavra, quero trazer à memória aquilo que dá esperança? É quando você entra na casa onde Jesus toma conta, e você olha na prateleira e olha aquilo lá e fala, cara, eu vou chegar lá. Agora tem coisas que é para jogar fora, pôr no lixo, mas também tem coisas que precisa queimar. Então tem de tudo dentro de casa, não é verdade? Aquele documento que você não pode jogar no lixo, porque seu nome está lá, então você vai queimar. Assim também é com Jesus, tem coisa que nós precisamos queimar. Fogo que consome. Esse é o Jesus que quer entrar na minha vida e na sua vida e fazer morada. Entenda, Ele está cuidando de você. Existe sim perseguição, existe sim dificuldade, mas isso é desde sempre. Deixa eu te animar nisso. Deixa eu te animar rapidamente para você entender que isso não é de agora. Você lê Atos, você vê os heróis da fé, você lê os profetas, você lê os apóstolos, você lê os discípulos, você vai ler ali em Atos, você lê as coisas acontecendo em Atos. Você vê Herodes se levantando contra os apóstolos da igreja, pessoas que ouviam e falavam e pregavam, curas aconteciam, milagres aconteciam, e Herodes, olha, eu vou matar. A perseguição era terrível. Herodes pega Tiago e mata ele à espada. Então você acha que a perseguição é só agora? Você acha que a luta é só agora? Não, isso é desde sempre. A guerra está lá fora. E o pior é que essa guerra agrada os que estão lá fora. As pessoas gostam. Está vendo lá? Ó? Caiu.
Aí ele pega e vai para a casa de Maria. Depois dele estar dormindo, depois dele refletir, ele vai para a casa de Maria e de João. Mas vocês se lembram do que tinha acontecido? Tiago tinha sido morto à espada. A família tinha todo o direito de estar em luto, de estar chorando, mas ela escolhe se levantar e dizer: a tragédia atingiu uma vez, mas não vai atingir novamente, não vai nos parar, vamos orar, vamos buscar. A mesma casa aonde muitas das vezes atinge a tragédia, atinge a luta, atinge a dificuldade. Deixa eu te falar uma coisa: através da oração, através da adoração, se você permanecer, sabe o que acontece? Alguém está batendo a porta. E detalhe, você vai ver que Pedro, eu estou fazendo uma analogia agora trazendo para Jesus, da mesma forma como Jesus faz conosco, Pedro ele também está fazendo, porque a menina vem, se lembram? A menina vem e fala: opa, que isso? E volta correndo. E a Bíblia diz que Pedro continua, ele insiste em bater. Quando eles abrem, eles se espantam. A mesma voz de choro, de tristeza, se transforma agora em alegria. Se coloque de pé no seu lugar. Aleluia. A mesma voz que muitas das vezes está dentro do seu quarto, sem saber o que fazer, chorando, orando sim, falando: Deus, o que eu vou fazer? A mesma voz que fala assim: eu vou lá na igreja para ver se alguma coisa muda. Deixa eu te falar uma coisa: às vezes nada vai mudar, mas você vai mudar. Muitas das vezes precisa de nós mudarmos. Eu e você precisamos mudar, para que a voz que muitas das vezes é de choro e de tristeza se transforme em alegria. O que eu estou dizendo é: aleluia. O que eu estou dizendo é: o milagre está aí batendo a porta. A vitória está aí batendo a porta. Jesus está batendo a porta. Não existe mais sentença contra a sua vida. Como assim, pastor? Não existe. Ele foi muito claro. Ele levou sobre si todas as nossas lutas, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós somos sarados. Não existe mais sentença contra a sua vida de morte. O diabo pode até tentar, o diabo pode até ter tentado e lançado uma sentença assim: vai morrer. Mas Deus diz: não, eu sou o dono, eu sou o dono, eu sou o dono.
O Rei da Glória chegou. Feche os seus olhos nessa noite e abra a porta do seu coração para Ele entrar. Feche os olhos, feche os olhos, feche os olhos da alma, feche os olhos para as coisas materiais. Feche os seus olhos materiais agora, feche os seus olhos como um sinal e abra e diga a Ele: eu abro a porta do meu coração, eu abro a porta do meu coração, eu abro nessa noite e deixo Ele entrar. Eu vou abrir o meu coração. Feche os seus olhos e diga: eu vou deixar meu noivo entrar. Eu vou abrir. Eu vou abrir o meu coração. Eu vou deixar meu noivo entrar. Vou cear com ele, ao seu amor vou me entregar. Entrei no meu jardim, colhi os meus perfumes para te dar, ó noiva minha. Entrei no meu jardim, colhi os meus perfumes para te dar, ó noiva minha. Os teus perfumes são suaves, o teu amor melhor do que o vinho. Os teus perfumes são suaves, o teu amor melhor do que o vinho, melhor do que o vinho. Vou abrir o meu coração, eu vou deixar meu noivo entrar. Eu vou abrir o meu coração, eu vou deixar meu noivo entrar. Vou cear com ele, ao seu amor vou me entregar. Senhor, no nosso coração é um lugar onde nós damos permissão para que o Senhor entre, para que o Senhor mude aquilo que o Senhor precisar fazer em nós. Senhor, nós entendemos que não podemos andar fora do aprisco, perdido e sem proteção. Não podemos permitir que o ladrão entre no lugar que não é porta, para nos roubar, para nos destruir. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos que o Senhor entre no nosso aprisco. Nós precisamos ser conduzidos pelo bom pastor. Nós precisamos ser encaminhados para as águas de descanso. Nós precisamos ser conduzidos pelos pastos verdes e verdejantes, porque só Tu sabe o caminho. Se nós não estamos conseguindo Te ouvir, se nós não estamos conseguindo entender a Tua voz, porque falta-nos em nós relacionamento. O relacionamento vai nos trazendo o tom, vai nos trazendo a essência da Tua presença, o perfume da Tua presença, vai nos diferenciando de todas as outras vozes, vozes do nosso coração, vozes que têm nos atormentado, vozes que têm mudado a nossa mentalidade, têm nos deixado atribulados. Senhor, nós entendemos nessa noite, através da Tua palavra santa, que a Tua voz precisa ser nítida em nós, a Tua voz precisa causar em nós a certeza e a convicção de que é o Senhor, e a Tua palavra está pronta para nos guiar, pronta
para nos fazer referências àquilo que é o Senhor e aquilo que é o enganador. Nós abrimos o nosso coração, nós abrimos a porta, nós permitimos ao Senhor, conduza as nossas vidas, conduza-nos, Senhor, as águas de descanso, conduza-nos, Senhor, as suas mãos fortes, toda a resistência que temos criado em nós. Pedimos ao Senhor, muda-nos, para que nós possamos ser obedientes à tua voz. Só há segurança em ti, só há direção em ti, só há lugar de proteção em ti. É o Senhor que nos cerca com amor, é o Senhor que nos livra do lobo, é o Senhor que nos livra do ladrão, é o Senhor e somente o Senhor. Nos ajuda a entender, não só aqui nesse momento, não só nessa reunião, mas a nossa conduta, Senhor, confiar em Ti, confiar, assim como Pedro estava naquele lugar de prisão, de isolamento, de dor, de sofrimento, mas ele descansava na fé, na certeza e na convicção do que o Senhor estava com ele, a fé dele estava firmada não nas circunstâncias, mas na Tua poderosa presença. Que os nossos corações se voltem a essa convicção, Senhor. Ajuda-nos, limpa as nossas audições espirituais, aquilo que contaminou e manchou a Tua voz. Paramos de Te escutar, paramos de perceber os Seus comandos, estamos andando atordoados, andando sem direção, rodando fora daquilo que o Senhor nos fez para viver nessa terra. Nos ajuda, Senhor, guia os nossos passos, aquilo que nós podemos fazer, nós fazemos nessa noite, que é abrir o nosso coração. Guia os nossos passos, guia os nossos dias, o nosso caminho, não nos deixe andar sem a Tua direção, sem os Teus conselhos. Ativa a nossa audição espiritual, Senhor, que hoje seja uma noite do Teu óleo ungindo sobre a nossa cabeça. Libera os Teus anjos para que toque nas nossas cabeças, liberando o óleo, limpando toda a nossa audição espiritual, limpando toda a nossa vida, limpando-nos, Senhor, a visão de Ti. Limpa-nos de tudo aquilo que foi contaminado, de tudo aquilo que foi sujando no nosso relacionamento, de tudo aquilo que foi confuso naquilo que o Senhor é, que nos confundiu, que misturamos todas as coisas com as nossas emoções. Ai, meu Deus, nos ajuda, é tudo isso que eu Te peço, Senhor, para que o Senhor, com as Suas mãos de amor, com seu bom e precioso amor, venha sobre nós, inundando-nos, porque o Senhor ama nossas vidas, o Senhor tem prazer em nós, o Senhor quer nos melhorar, o Senhor quer nos limpar, o Senhor quer nos ajudar, o Senhor quer. E nós Te permitimos, Senhor, nessa noite, através da Tua palavra, ativando em nós esse lugar de intimidade, de reconhecimento do Senhor, de clareza de quem o Senhor é, de relacionamento. Cada relacionamento que foi quebrado, cada aliança que foi trincada ou rachada, foi sujada pelas coisas, pelas circunstâncias, pelo aquilo que muitas vezes não vemos acontecer ou esperamos, porque queremos agora, no nosso imediatismo, como foi declarado aqui, Senhor, queremos as coisas naquele momento, daquele jeito, não abrimos mão daquilo que nós achamos ou pensamos, para que o Senhor faça da forma que o Senhor quer. Então nos perdoa nessa noite, para que a Tua boa, perfeita vontade se cumpra em nós, e nós venhamos estar satisfeitos em Ti, independente do processo que estamos vivendo, porque cada processo tem nos melhorado, cada processo tem nos levado. O Senhor nos está produzindo em nós um peso de glória. Os processos são para isso, são para produzir em nós, são para tirar a natureza humana, tirar a carnalidade. Os processos são para nos libertar do orgulho, da altivez, da soberba. Os processos são para nos edificar, as podas são para nos limpar, para frutificar o Teu nome. Então faça, nós abrimos o nosso coração, nós Te damos permissão para que o Senhor cumpra a Tua vontade e para que o Senhor estabeleça os Teus desígnios, em nome de Jesus. E se você crê, diga amém. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Meus queridos irmãos, antes da gente terminar, nós queremos fazer uma homenagem. E como essa casa, nós temos trabalhado na seguinte forma, com humildade e
e com reconhecimento. No domingo passado, nós nos despedimos do Fernando e da Marina como participante dessa casa, e nós não fizemos isso para toda a igreja. Então nós queremos reconhecer e pedir perdão a todos que se sentiram tristes, ofendidos. Não foi sobre isso, né? A nossa intenção nunca foi de machucar ninguém, nem de ofender ninguém. Então, diante do Senhor, diante da igreja, nós queremos pedir perdão e nós queremos homenagear, reconhecendo o quanto eles foram importantes nessa casa e o quanto eles nos ajudaram. E coube ao Senhor levá-los a prosperar em outros lugares e a derramar em outros lugares como eles foram aqui para nossas vidas. Então nós queremos homenagear a vida deles. A Bíblia diz que é para a gente dar honra a quem tem honra, e nós vamos fazer isso em nome de Jesus. E se você ficou triste porque você não foi comunicado, ou você achou que a liturgia não foi da forma que você pensou, eu te peço perdão diante da presença do Espírito Santo de Deus nesse lugar. Em nome de Jesus, não permita que nada caia no seu coração. Não houve em nós intenção alguma de ofender ninguém, em nome de Jesus. E nós queremos, com muito carinho, com muito amor e gratidão ao Senhor, homenageá-los, mesmo eles não estando aqui. Eu sei que isso é marca espiritual, então nós agimos pelo espiritual, e essa casa ela reconhece tudo que o Senhor fez através da vida deles. Amém? Vamos assistir? Pode soltar, por favor. Uma estação que deixou marcas, não apenas pelos momentos compartilhados, mas pelas sementes plantadas, pelas orações, pelo cuidado e pelo amor demonstrado. Hoje, existem pessoas que Deus envia para caminhar conosco por uma estação que deixou marcas, não apenas pelos momentos compartilhados, mas pelas sementes plantadas, pelas orações, pelo cuidado e pelo amor demonstrado. Hoje, queremos homenagear e agradecer a vida de nossos irmãos Fernando e Marina e sua família, que estiveram aqui conosco em uma trajetória construída com muito amor, serviço, fé e dedicação. Em cada culto, em cada oração, em cada conselho, em cada ministério servido, refletiam zelo, compromisso e o amor pelo Senhor e pela obra dele. Vocês foram um instrumento de encorajamento, direção e ensino para nós. Ficam as lembranças, sorrisos compartilhados, os momentos de comunhão, as orações feitas em silêncio e as lágrimas divididas. Vocês fizeram e fazem parte dessa história, marcaram vidas e ajudaram a fortalecer essa casa. Seguimos gratos por tudo o que foi construído e confiantes de que Deus continuará conduzindo cada passo dessa nova estação, e certos de que vocês frutificarão, serão sal e luz por onde estiverem. Glória a Deus. E assim como eles foram águas, Deus transicionou para liberar sobre fontes em outros momentos, em outras estações e outros lugares. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Dentro disso eles vão receber, ali o vídeo acho que ficou pesado, mas o vídeo vai chegar até eles. Então, para finalizar aí, para a gente só fazer uma edição e colocar no final aí, eu queria pedir que todos viessem aqui à frente. Nós vamos todos. Cadê o pessoal da mídia, por favor? Ah, tá ali. Glória a Deus. Pode vir cá, Bárbara. Nós vamos dizer: Fernando e Marina, nós te amamos, e vamos dar uma salva de palmas a Jesus e vamos colocar lá no vídeo depois. Esse vídeo vai para eles, amém? Ajunta aqui todo mundo, que eu acho que a mídia vai pedir isso. Isso. Acende a luz, por favor.
Mais? Ajuntem mais, ajuntem mais. Ajuntem, se ajuntem, se ajuntem, se ajuntem. Deu? É vídeo, tá? O Data levanta. Não, pode ser a pessoa do Data. O Data pode ficar lá. Fernando e Marina, nós agradecemos mais uma vez vocês pelo tempo, pela estação aqui conosco. Somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor fez. Como Bola de Neve Betim, dizemos que nós esperamos vocês. Eu sei que vocês vão continuar aqui conosco também, de forma ministrando aos nossos corações. E como igreja do Senhor Jesus, todos nós aqui vamos dizer juntos: glória a Deus. Estenda sua mão direita para cá. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti a luz. Que a graça eterna, a paz, a consolação do Espírito Santo seja com todos vocês. Lembrem-se, mantenham a porta aberta para Jesus. Deixe Ele entrar, mudar e transformar a sua vida por completo. E vamos viver coisas extraordinárias em Cristo. Em nome de Jesus. Vá em paz.